Nós vamos começar mais um estudo de Apocalipse, né? Vamos fazer uma oração, então, para a gente dar início ao nosso estudo. Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos revelar a tua palavra. Que essa palavra aqui ensinada, ministrada, ela não volte para o Senhor vazia, mas ela seja escrita na nossa mente, no nosso coração. O Senhor faça aqui nessa escola bíblica homens e mulheres de Deus, obreiros e obreiras, que não tem nada de se envergonhar, e que possam, Senhor, ó Deus, manipular bem a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu declaro que a minha dependência, ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos então para mais um estudo. Lembrando, se você não viu os outros vídeos, você deve entrar no meu canal e assistir os outros vídeos para você conseguir ter pleno entendimento. Nós falamos sobre duas testemunhas dos quais o Apocalipse vai caminhar junto com elas. Essas duas testemunhas, um é a igreja, o outro é o povo judeu. Então, nós vamos agora entrar devidamente no livro de Apocalipse com esse entendimento. Que Deus sempre trabalha com as suas duas testemunhas, ou seja, com esses dois povos, para que tudo se cumpra na sua palavra. Então, nós vamos nós vimos o livro de Daniel, e nós temos que saber o seguinte: o livro de Apocalipse, ele foi escrito totalmente codificado e deve ser traduzido usando a Escritura Sagrada. O grande erro de muitos teólogos é tentar decifrar o Apocalipse de outra forma. Ou seja, quando eu tento espiritualizar demais o livro de Apocalipse, saio da palavra de Deus, né? Eu acabo perdendo a essência total do livro, criando doutrinas, muitas vezes, erradas sobre o final dos tempos. Então, nós temos que entender primeiro um pouco desse código. Então, você abre comigo a palavra de Deus em Daniel 12:4. Na realidade, o livro de Daniel, do capítulo 9 ao capítulo 12, Deus ele está tentando mostrar a Daniel o final. Se você assistir os outros vídeos, eu já falei isso. E ele vira para Daniel e diz o seguinte, Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, a primeira coisa, esse livro só é revelado no tempo do fim. Eu creio que nós estamos no tempo do fim. Agora, é um livro que nós temos que tomar o cuidado ao falar desse livro. Há um alerta de Jesus sobre isso. Então, eu quero que você abra comigo Apocalipse 22. Olha, verso 18. Olha a responsabilidade ao estudar o livro de Apocalipse. Eu, a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará da parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Qual é o jeito de eu me proteger mais? Ou seja, ter a certeza que eu não vou incutir nesse tipo de maldição que está escrito aqui. É usar a própria palavra. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Então, eu não posso ficar espiritualizando, falando besteira do livro de Apocalipse. Você acabou de ler aqui. É uma coisa muito séria. E nós temos que levar toda a palavra de Deus com muita seriedade. Então, aqui diz, se você acrescentar ou tirar, Deus vai acrescentar e tirar da sua vida também, né? Acrescentar, você acrescentará os flagelos dessa maldição. Se você tirar, vai ser tirado da sua parte.
Então, esse livro é uma revelação do fim, né? E nós temos que ter, então, um entendimento de certas coisas que aparecem no livro que querem dizer. Eu não posso sair por aí espiritualizando tudo. Ó. Vamos ver algumas coisas do livro bem interessantes que tem no livro, para a gente poder entender. O livro fala de 4 cavalos, 4 cavaleiros dos seus cavalos. O livro usa o número 666. O livro fala de uma mulher sentada em cima de uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres. O livro fala dos 7 Espíritos de Deus, que nós já estudamos. O livro fala sobre as 2 testemunhas, que nós também já estudamos. O livro fala daquele animal que você está vendo aqui embaixo, com a cabeça de serpente, né? Com o rosto de leão. O livro fala de uma besta que surge do meio do mar, com 10 chifres, né? Com corpo de leopardo. O livro fala, agora no livro de Daniel, fala sobre um chifre pequeno que vai surgir lá no meio dos 10, cheio de olhos, com a boca que fala com insolência. Como que eu vou entender toda essa simbologia? Na Bíblia. Eu quero preparar a sua mente para ter esse entendimento. Então, vamos primeiro ver uma coisa que aparece muito: mar, águas. Fala sobre mar, sobre águas. Eu quero primeiro mostrar para você o que é mar e o que são águas. Né? Abre comigo em Apocalipse 13. Daqui a pouco nós vamos traduzir isso que você vai ler aqui, para a gente ter um entendimento. Diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Você já pensou? Coisa esquisita que é essa, uma besta saindo do mar. E diz mais: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca de leão. Olha, que coisa impressionante no meio do mar. Então, eu tenho que buscar nas escrituras o que é mar, para mim poder entender, primeiro, o item aqui. Ó. Se eu quiser traduzir, o mar é uma questão muito importante. Então, vamos ver primeiro, lá no livro de Daniel, capítulo 7, e você vai ver que surgem 4 animais também de dentro do mar. Abre comigo Daniel, capítulo 7. Eu estou preparando a sua mente para que você possa ter o entendimento, né, do que vai acontecer, né, no final dos tempos e da tradução do livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 7, verso 2, ele tem uma visão. Ele diz o seguinte: falou Daniel e diz: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Aí. Aqui também eu tenho mar e tem alguns animais saindo do meio do mar, né? 4 animais grandes que saem do meio do mar. Daqui a pouco nós vamos também estudar esses animais. Mas eu vejo o mar em Apocalipse e vejo o mar também em Daniel. Vejo o animal, uma besta saindo em Apocalipse, e eu vejo aqui 4 animais saindo de dentro do mar em Daniel. Se eu não entender, eu tenho que buscar na Bíblia a tradução do Apocalipse, eu vou criar doutrinas perigosas, primeiro para mim e para a própria igreja. Então, toda a Bíblia, ela vai traduzir o livro de Apocalipse para nós. Então, vamos primeiro ver um detalhe do mar. Vamos lá em Apocalipse, porque o Apocalipse também fala o que é mar. Abre comigo o Apocalipse, capítulo 17, ou 16, desculpa. Desculpa, 17 mesmo. Apocalipse 17, verso 15. Eu vou te mostrar o mar e, durante o nosso estudo, nós vamos traduzir tudo isso que você está vendo na tela. Durante o nosso entendimento de Apocalipse, para que a gente possa entender. Eu não posso ficar falando que gafanhoto
fogo pela cauda, é avião, é disco voador, igual a gente vê em muitas coisas, até disco voador você ouve falar. Então, são várias doutrinas que não fecham com a palavra. Abre comigo Apocalipse 17, verso 15. Em Apocalipse 17, fala de uma meretriz, uma prostituta, que agora está montada em cima daquela besta. E aqui diz o seguinte, Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que é o mar, então? Primeira tabela de conversão que você deve fazer é o seguinte: mar, povos, nações, multidões e línguas. Nações. Então, os animais que saem, eles saem do meio das nações. Quando eu vejo, então, falar, eu estou vendo um animal subindo do meio do mar. É algo que sai do meio das nações. Aqui traduzido. Então, lá em Daniel, aqueles 4 animais saíram do meio das nações. E essa besta de 10 chifres, 7 cabeças, com corpo de leopardo, urso e etc., ela sai do meio das nações. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu quero mostrar para você a questão do que é o animal, né, para a gente poder entender o que é a besta, né, porque tem gente que deve estar achando que vai aparecer uma Godzilla aí, uma besta mesmo, né, um bicho esquisito daquele nível de Daniel. Mas eu quero falar agora sobre o que é animal, bicho, está vivendo no mar. Vamos lá em Daniel 7, ele também vai traduzir. O que é o animal que sai do meio do mar? Aqui diz, verso 17, Daniel, capítulo 7, verso 17. Está falando, lá em Daniel, 4 animais saem do meio do mar. Então, nós sabemos, então, que esses 4 animais saem do meio das nações. Vamos ver o que são os animais. Daniel 7, 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. O que é um animal? Imperador, reino. É um imperador ou um reino. Se você já estudou o livro de Daniel, cada animal desse representa um império, né? Então diz o seguinte, que esses animais são impérios que já existiram e um que ainda vai existir, né? Então nós temos que entender, mar, multidão de povos, animais, imperador ou império, que sai do meio das nações. Então, o Apocalipse 13 agora começa a clarear na minha mente. Uma besta que sai do meio do mar é um império que sai do meio das nações. Então, vamos ver agora, eu não vou falar sobre cada item desse, que durante o nosso estudo, nós vamos aprender todos eles. Então, vamos ver aqui, então, eu estou te mostrando que tem um significado na Bíblia para os 4 cavaleiros, para os 666, que é diferente de 666. Muitos vê filmes assim, com um cara com a marca na cabeça, com 3 6 virados, e falam assim, 666. Não, a Bíblia não fala sobre 666. A Bíblia fala sobre 666. Nós vamos ver durante o nosso estudo essa mulher prostituta sentada em cima da besta. Então, o que é mulher? Porque a besta, eu sei que é um império. Agora, o que é uma mulher sentada em cima do império? Ou junto com o império? Ou caminhando com o império? Aqui nós já estudamos, são 7 Espíritos de Deus, que falam em Apocalipse 1:4. As 2 testemunhas nós já estudamos. O animal aqui também, nós já falamos um pouco. Mas vamos caminhar, então. Então, eu tenho essa visão do mar. Vamos lá em Apocalipse 13, que nós vamos ter essa visão do mar. E, de repente, surge isso aí, Misericórdia, olha só, uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. E ela tem pedaço de urso, corpo de leopardo, tem cabeça de leão,
boca de leão. Que coisa louca que é essa? Que bicho esquisito, que besta que é essa? Que sai do meio do mar. Para eu entender essa besta, então, eu tenho que entender o que é leão, o que é leopardo, o que é urso, porque eu sei que essa besta é um império. E o que representa esses pedaços de animais nesse império? Tudo tem um significado. O que representa as 7 cabeças e os 10 chifres? Vamos, então, ver que lá em Daniel saem esses animais aí do meio do mar. Olha que coisa. Agora, se eu ver ali, esses 4 animais de Daniel, um é um leão, o outro é um urso, o outro é um leopardo. E um outro é um animal diferente de todos os outros 3. Então, será que Daniel vai me falar o que representa esses pedaços de animais na besta que surge do mar? Será que Daniel vai me mostrar o que é isso? Vamos lá em Daniel 7. Vamos lá. Nós sabemos que os 4 animais são os 4 impérios. Então, vamos lá. Abre comigo Daniel 7, verso 4. 4 animais. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E foi-lhe dada mente como de homem. Apocalipse 7, Daniel 7, 4. Continuei olhando, e eis o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhes diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que lhe sobejava. Era diferente de todos os animais que lhe apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. 10 chifres me lembra a besta do mar. O leopardo, o urso e o leão também. No verso 8 diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Que coisa! Será que eu consigo traduzir isso? Lógico que eu consigo. Vamos ver aqui Daniel 7:19. Ele diz o seguinte: então lhe tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Olha só, a curiosidade de Daniel era principalmente sobre o 4º animal. Por que ele não interessou nos outros 3? Porque os outros 3 animais, eles foram traduzidos através de uma outra visão de Daniel, que é da estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor representa também 4 impérios. E lá diz que a cabeça de ouro é a Babilônia. E o busto de prata é o Império Medo-Persa.
que o ventre de bronze é a Grécia, que as duas pernas de ferro é Roma, e que os dois pés de barro e de ferro, com 10 dedos, representa o império que vai vir, ou seja, o império do anticristo. Então, através dessa tradução, eu posso entender essa besta de 10 chifres. Vamos continuar lendo aqui e vamos aprender na nossa tabelinha de conversão, então, o que é chifre. Vamos ver. Verso 24. Daniel 7, 24. Eu sei que pode parecer difícil para você, você não preocupa com isso agora. Durante o estudo, nós vamos traduzindo. Eu só estou querendo te mostrar a forma correta de se estudar o Apocalipse. Aqui, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. O que é chifre, então? No livro de Daniel, chifre vai representar reis ou também reinos. Então, ó, ou governos. Então, eu sei, animal, império, chifre, imperador, governante, ou poder. Então, vamos ver aqui, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Qual reino? Do último. Do último império se levantarão 10 reis. E diz o seguinte, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Ó, o 11º rei abate 3 e fica sendo o 8º rei. Esse 8º, ele tem uma característica, vamos ver. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha o que esse rei vai fazer. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu tenho que saber o que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Agora, eu sei que esse tal chifre pequeno que se levanta, ele vai guerrear contra os santos. E ele tem olhos, uma boca que fala com insolência. Vai magoar os santos do Altíssimo. Como que eu vou descobrir o que é esse chifre pequeno? O que ele representa? Mas antes, vamos voltar lá no animal. Então, essa besta aqui, ó, o que ela tem? Ela tem a cabeça, a boca de leão, representa Babilônia, ó. Ela tem os pés de urso, representa o Império Medo-Persa, ó. Ela tem o corpo de leopardo, representa a Grécia. E ela é o próprio 4º animal. Significa o que, então? Que o Império do Anticristo. Qual é a característica da Babilônia na Bíblia? Ele tem um pedaço da Babilônia. Poder financeiro e o domínio de um homem que se dizia Deus e queria ser adorado como Deus, Nabucodonosor. Nesse império vai se levantar um homem, e esse império vai ser muito rico, com um poder financeiro imenso, tá? E ele vai ser semelhante a Nabucodonosor na questão da idolatria a ele. O que significa, então, qual é a característica principal do Império Medo-Persa? É o seu tamanho. O Império Medo-Persa, o maior império que já existiu, significa que o Império do Anticristo vai estar em todas as nações. Vai ser muito grande. O fato das 3 costelas na boca representam também 3 governos que ele vai destruir dos 10, que vão querer depois se opor a ele e vão cair. Dos 10, 3 vão querer se opor e ele vai destruir. Assim como aqui o Império Medo-Persa destruiu os 3 maiores reinos daquela época, o Egito e mais 2 reinos que eram grandes naquela época. Então aqui diz mais, e o leopardo com 4 cabeças? Esse aqui também tem um pedaço do leopardo. É a Grécia. A Grécia era conhecida pela promiscuidade sexual, o hedonismo, e esse sistema de governo que nós temos hoje, baseado, né, em toda essa sistemática governamental, a Grécia trouxe para o mundo, junto com o Império Romano,
Senado, né? Esse tipo de coisa. A gente vê em muito filme dos imperadores do Império de César, um sistema de governo piramidal, do qual 1% comanda 99%. Ou seja, uma elite mínima detém 90% do dinheiro do mundo, do qual 10% é distribuído entre o meio e a base da pirâmide. E eles governam vendendo ilusões. Eles governam com o pão, com o circo. Então, na época do Império Grego, você tinha as Olimpíadas, que os homens praticavam nus. Era o circo. Tá? Na época do Império Romano, você tinha o Coliseu, as corridas de biga, você tinha outros sistemas de diversão para que a massa não se levantasse contra o poder. E hoje nós temos o futebol, o carnaval e outras formas de diversão para que a massa não se levante contra o poder. O pão seria o mínimo para a pessoa poder viver e comer. Então, nós temos aí sistemas de cotas, de não sei o que lá, que é o pão. E temos também o circo. Tudo isso tira o foco, né, do principal. Ou seja, esses governantes que são a ponta da pirâmide, eles detêm o poder com engano, enganando o povo, né? Oprimindo o povo, colocando medo no povo, igual nós estamos passando agora com essa tal de epidemia de coronavírus. Quem estudar essa epidemia ao fundo vai ver que isso tudo, a maioria dela é 171. O que é isso? Medo, pânico. E nós já podemos estar diante de algo que está próximo a acontecer. Ela surgir esse império do qual eu estou falando. Então, ó, os 10 chifres são 10 reis. Então, o império do anticristo vai ter a promiscuidade da Grécia, colocar o homem no centro de tudo, a filosofia que não leva a coisa nenhuma, né? Uma filosofia de pensadores e do quais eles discutiam as ideias, os gregos, né? Vai trazer muita coisa ruim que vai ser enxertada. E nós estamos vivendo hoje gênero, né? Se você ler o livro de Romanos, capítulo 1, não é uma novidade, não. Lá já havia pessoas que trocaram o modo natural da sua relação íntima por outros contrários, homossexuais, lésbicas e etc. Já tinha naquela época. Então, Deus quer deixar bem claro, Deus ama o homossexual, a lésbica, Deus ama um pecador, mas Deus não compactua com um pecado. O pecado deles e o meu de uma mentira é condenável do mesmo jeito, tá? É passível do fogo do inferno quem mente, quem pratica esse tipo de práticas, né? Agora, Jesus veio para salvar e libertar quem conta mentira e quem pratica qualquer tipo de coisa. Então, nós não estamos julgando ninguém, estou apenas detalhando como era o Império Grego. O cara podia ter homem e mulher até uma certa idade, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, essa cultura de colocar o homem no centro de tudo, de massagear o ego do ser humano, ela está voltando no nosso mundo. É a força do Império Grego de novo. Tudo isso tem a ver com o Império do Anticristo. Então, agora, também aparece uma nova figura, uma mulher sentada em cima desse império. O que é mulher na Bíblia, hein? Nós temos que saber que Jesus tem uma noiva, mas não é uma prostituta. Pelo contrário, a mulher na Bíblia significa a igreja de Cristo. E o que é, então, uma prostituta? É uma igreja falsa, que se prostitui. Interessante como que nós vamos traduzir essa mulher falsa que se prostitui. Mas vamos primeiro ver que mulher representa a igreja. E prostituta, nós sabemos no livro de Oséias, que quando o povo de Israel estava adorando outros deuses, Deus manda o profeta casar com uma prostituta. Porque ele compara o povo de Israel a uma prostituta. É interessante que a idolatria para Deus é prostituição. Então, agora que eu sei o que é uma mulher prostituta, é uma igreja idólatra. Uma igreja que prega a idolatria.
E junto com a idolatria, a promiscuidade sexual. Ou seja, a porta é larga. O caminho é muito largo. Abre comigo Efésios capítulo 5. E vamos ver aqui, ó. Em Efésios 5, 22 em diante, ele está falando sobre o marido e a mulher. Depois você lê todo o capítulo. Mas ele aqui no verso 26, 25, ele começa a falar algo interessante. Apocalipse 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Então, a igreja de Cristo não é uma prostituta. Mas o diabo, ele copia as coisas de Deus. E o diabo levantou uma igreja, presta atenção, prostituta, que se intitula cristã. Já pensou? Que se intitula de seguir a Cristo, seguidor de Cristo. Usa o nome de Cristo. Então, aqui, ó, se eu continuar lendo, presta atenção, sobre esse texto, a quem se refere o que o apóstolo está falando, né? Diz o seguinte, 32. Efésios 5, 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então eu sei agora que junto do império, ó, presta atenção, aqui, ó, junto do império vai se levantar uma igreja cristã, dita cristã, e vai dar o poder, presta atenção, religioso para o império. Então eu sei que o império do anticristo, ele vai deter o poder político, os 10 reis, que vão dar poder para ele, e o religioso, ó. Essa mulher, ela tem um papel fundamental, porque nós vamos estudar que o anticristo é um falso Cristo. E durante os 3 anos e meio do seu império, ele vai trazer paz na terra. Atenção. O judeu, ele não crê que Jesus é o Messias. Primeiro, porque Deus cegou ele. Segundo, porque para ele o Messias tinha que vir libertar eles de Roma, trazer paz na terra. E o Messias veio nos libertar do que realmente governa o mundo, que não são os governantes do mundo. Não é o Trump, o Putin, não é o Bolsonaro. Jesus falou que o príncipe desse mundo é Satanás. Que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. As únicas pessoas que não estão debaixo do poder desse império de Satanás é a igreja, do qual Jesus comprou com seu sangue. E hoje nós somos cidadãos do céu. Nós estamos na terra, mas não somos mais da terra. Por isso Jesus vai voltar para nos tirar daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Jesus falou, o meu reino não é desse. Então isso aí é para você ir esquentando como que funciona o Apocalipse. É cheio de código, de símbolo. Mas nós, com muita técnica na própria Bíblia, nós vamos procurando desvendar, passo a passo, os acontecimentos para a volta de Jesus, final do fim dos tempos, do Apocalipse. Então, isso aí, pastor, não entendi muito, não preocupa não. Era só para mostrar para você o código. Mais para frente, nós vamos estudar mais sobre essas coisas. Vamos, então, agora, o que eu tenho que entender? Para eu compreender o Apocalipse, eu tenho que traçar uma linha do tempo e me posicionar nessa linha do tempo. Primeiro, porque Daniel falou, o profeta Daniel falou, que o saber se multiplicaria no tempo do fim, sobre o livro de Apocalipse. Ou seja, eu creio que agora muitos estão tendo muitas revelações verdadeiras de Apocalipse. E se isso está acontecendo hoje,
já é um sinal que nós estamos próximos ou estamos no tempo do fim. Isso eu mesmo já estudei Apocalipse, eu tenho 32 anos de convertido, e só passei a entender mais ou menos, ou entender bastante coisas que eu não entendia, uns 3 anos para cá. Até 3 anos atrás, meu entendimento de Apocalipse era praticamente nulo. De 3 anos para cá, Deus começou a me revelar, principalmente esses detalhes, de buscar o Apocalipse na própria vida. Então, vamos então entender, outra coisa que você tem que entender, são as várias repetições em Apocalipse. Fala de 144 mil, depois ele vê os 144 mil lá no monte. Então, fala sobre ele ver pessoas de vestidura branca, fala sobre a trombeta soar e o reino de Deus ser implantado. Será que o Apocalipse ele está em uma ordem de tempo? Como que funciona a linha cronológica do livro de Apocalipse? Como eu tenho que me posicionar diante desses acontecimentos de Apocalipse? Então, ó, daqui a 2 minutos vai cair, nós vamos reiniciar. Você clica no mesmo link que você entrou e você vai poder continuar assistindo o estudo de Apocalipse, o estudo do final dos tempos, da volta de Jesus de Apocalipse. Antes de entrar no Apocalipse, vai acontecer o quê? Uma preparação para essa última semana. Lembra lá em Daniel, relembrando, se você não assistiu os outros vídeos, entre e assista. Lá em Daniel, das 70 semanas, ficou uma semana para trás. E essa última semana é a últimos 7 anos, para que se cumpra o que Deus falou para Daniel, lá em Daniel, capítulo 9, sobre as 70 semanas. Então, eu tenho prelúdio, é algo que antecede a entrada da última semana. Bom, já vai cair daqui a pouco, nós vamos falar, continuar falando dessa linha do tempo. Depois, ou seja, 7 anos, uma última semana. Eu sei, nós vamos estudar, que essa última semana vai ser dividida em 2 partes. 3 anos e meio e outra de 3 anos e meio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas 2 divisões. Eu sei também que depois desses 3 anos e meio, há uma promessa da entrada de um milênio, 1000 anos. Nós vamos ver isso. E depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Uma nova terra. E depois da nova terra, ó,